odeio a forma como personagens negros são abordados em livros. Vamos conversar sobre isso? Personagens negros muitas vezes são abordados na literatura de uma forma problemática. Às vezes isso nem é culpa do autor, um racismo da parte do autor, mas um racismo estrutural, alguns estereótipos que são formados à base de pessoas negras. Então vamos falar um pouco desses estereótipos, que são o melhor amigo do protagonista, que é quando o personagem negro tá ali só pra ser o melhor amigo do protagonista. Ele não tem história, não vai fazer nada, só vai ser o melhor amigo do protagonista. Meio chato, porque aquele personagem tá ali só pra cumprir uma cota racial. Aquele amigo ainda é engraçado, mas que não tem uma relevância pra texto da história em si. Personagens sem histórias. Como eu já tinha falado um pouco no primeiro estereótipo, aqueles personagens que eles estão ali, sabe, eles não têm história nenhuma. A história deles é ser negro. E isso é uma forma muito mal de abordar um personagem. Personagens negros, pessoas negras em si, uma história. Então, tipo, dá uma profundidade pra aquele personagem. O personagem tem que ter uma história além de ser pessoa negra. A pessoa negra é uma característica de quem ele é. Sua história. Então, isso limita muito a história e a riqueza dos personagens e da gente se envolver com aquele personagem. A cor do pecado, como muitas pessoas falam. Sabe quando a autora, ela tem medo de falar a cor do personagem, ela diz a característica do personagem como bronzeado pelo sol ou a cor do pecado. Alguma característica muito limitada do personagem e até meio ruim quem tá lendo. Porque, cara, bota, ele é negro, pronto. Sabe, acabou, mas não precisa botar que ele é a cor do pecado, porque isso é algo muito sexualizado, desumaniza muito o personagem em si. Coloca ele, sabe, como mais um objeto do que uma pessoa em si. O autor não precisa ter medo, porque eu acho que isso acontece muito por o autor ter medo de falar a cor daquele personagem, de ser racista. É muito bom também ser abordado, que é aqueles personagens negros que são pobres ou escravos, sabe? Tipo, quando a história pega e ela bota o personagem negro como escravo, só em situação de pobreza, muito sobre o racismo em si. Porque o personagem negro, ele sempre tem que ser a pessoa pobre. Isso é um racismo que o autor acaba, às vezes, fazendo nem por questão própria, mas mais por questão de não entender, às vezes, ali a história em si e acabar abordando isso. Então é uma questão muito delicada e tem que ser abordada aí com delicadeza nos livros, porque a literatura não é uma questão de militância. Representatividade negra é muito importante, sim, importante ter nos livros. Mas se você quiser abordar isso, não aborda por questão de cota racial, pra esse autor ter uma representatividade, sabe? Não, aborda por questão de ter um significado por trás. Então é muito importante o autor saber escrever um personagem negro, por isso existe leitura sensível, saber fazer isso de uma forma que ele não seja racista, que ele passe a mensagem que ele quer passar com aquela história. Também é muito importante a gente ter protagonistas de livros negros, a gente já tem, mas é importante ter mais para que... Comenta aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião, discorda, dê a sua opinião, vamos conversar.